foi para entendeu e para as que temos que fazer aos abusos que muitos empresários. Isto não garante ganhos imediatos ao fim do ano, e portanto aquilo que temos que conseguir fazer é isto. Muito obrigado. O socialista tem no Parlamento feito algumas... O PS Madeira está a falar a verdade aos madeirenses e aos porto-santenses e a todos os portugueses. Porque essa é a forma de ser do Partido Socialista e dos seus dirigentes. E podem crer que continuarei, sem qualquer problema, como líder do Partido Socialista Madeira, a defender um conjunto de ideias, por mais incómodas que sejam, quer no interior do Partido Socialista, quer para a própria governação a nível regional. E eu tenho feito isso, conjuntamente com todas as estruturas do partido que lidero aqui na região autónoma da Madeira, de maneira a demonstrar à população da Madeira e do Porto Santo de que é possível governar de forma diferente daquela que nós temos neste momento na região autónoma da Madeira. Uma governação que não dá, certamente, e todos nós conhecemos, uma resposta adequada aos grandes problemas que a região está a atravessar, e as propostas são apresentadas naturalmente nos órgãos próprios, nos órgãos de governo próprio, nomeadamente na Assembleia, mas o comportamento desta maioria e a dificuldade política em podermos afirmar a voz das oposições numa região autónoma com um regime político com tiques ou com comportamentos parecidos com algum regime ditatorial que anda nesse norte de África, como já foi dito aqui, não ajuda de maneira nenhuma a podermos transmitir à população e fazermos com que a nossa mensagem chegue às pessoas, para que as pessoas percebam, compreendam de que é possível governar de forma diferente, é possível fazer uma gestão diferente do orçamento da região e colocá-lo ao serviço dos que mais precisam, ao serviço de uma economia real, de maneira a podermos gerar aqui mecanismos para ultrapassarmos os graves problemas da crise que a Madeira e os madeirenses estão a atravessar neste momento. Infelizmente, essas nossas propostas não têm tido eco, não têm tido qualquer acolhimento, principalmente no primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira, que é a Assembleia, em que a maioria do PSD sistematicamente reprova as nossas propostas, porque, naturalmente, quer continuar a colocar, como disse o Orlando Fernandes, e muito bem, o orçamento ao serviço de uma meia dúzia, ao serviço dos mesmos de sempre que se alimentaram à mesa do orçamento ao longo destes quase 40 anos. E os resultados são estes que nós podemos verificar, com uma série de fragilidades no nosso tecido económico, no nosso tecido social e financeiro, resultante dessa falta de estratégia, ou melhor, dessa falta de vontade política por parte do PSD a nível regional, em querer acompanhar um conjunto de políticas diferentes e ajudar efetivamente a população e a economia real. Já foi dito aqui várias vezes, e todos nós conhecemos, que a sociedade na região autónoma, aliás, a governação na região autónoma da Madeira, está a gerar uma sociedade que está a mergulhar naturalmente num profundo sofrimento devido aos graves problemas sociais de pobreza e de desemprego que nós temos, e a nossa economia não está a dar quaisquer sinais, antes pelo contrário, de poder criar riqueza, criar dinâmicas próprias para gerar a tal riqueza interna e gerar também um aumento do poder de compra das populações e mais emprego para darmos uma resposta aos milhares e milhares de desempregados que a Madeira tem. Antes, pelo contrário, como disse, estes problemas vão se agravando a cada dia que passa e não vale a pena o Presidente do Governo Regional e líder do PSD vir bater com a mão no peito, dizendo que tem pena das pessoas, que tem pena da sociedade e das próprias empresas que estão com a corda ao pescoço, e que nada pode fazer, quando todos nós sabemos que é possível fazer muito mais. É possível ultrapassar estas dificuldades que nós temos na região autónoma da Madeira. Haja vontade política e determinação por parte de quem governa a região autónoma da Madeira. E quem governa a região autónoma da Madeira não é o Sócrates, não é Carlos César, nem é o Partido Socialista da Madeira ou Jacinto Serrão. Quem governa a região autónoma da Madeira
há quase 4 décadas, é Alberto João Jardim, e é naturalmente a ele que nós e os madeirenses têm de assacar responsabilidades políticas pela situação calamitosa que a Madeira está a viver neste momento. Há um exemplo aqui muito prático. Todos nós conhecemos a aflição das pequenas e médias empresas neste momento, em que este próprio Governo Regional está a contribuir diretamente para a falência das pequenas e médias empresas com as suas políticas, e com a falência das pequenas e médias empresas o que nós estamos a fazer é a fragilizar cada vez mais a economia real, e estamos a mandar mais madeirenses para o desemprego. É isto que está a acontecer. Veja-se o pagamento aos fornecedores, o tempo de pagamento aos fornecedores. Na região autónoma dos Açores, o período médio de pagamento aos fornecedores é de 22 dias. Na região autónoma da Madeira, a média é de cerca de 220 dias para pagarem aos fornecedores. Naturalmente que isto cria constrangimentos, dificuldades à economia real na região autónoma da Madeira, e é preciso que as pessoas na região compreendam que há outros caminhos de governação. E desta reunião que nós tivemos aqui, o que ficou demonstrado é que o que vieram-nos trazer os camaradas da região autónoma dos Açores, que têm responsabilidades de governo, foi o exemplo vivo de que é possível governar diferente. É possível governar com a matriz ideológica do Partido Socialista. Porque é isso que se está a fazer na governação da região autónoma dos Açores, com o governo de Carlos César. E nós, naturalmente, como toda a gente tem acompanhado, também temos essas preocupações consubstanciadas na matriz do socialismo democrático. E queremos que muitos desses exemplos de governação sejam aplicados aqui na região autónoma da Madeira, e nós já apresentamos uma série de propostas que vão exatamente no sentido de apoiarmos as pessoas, de apoiarmos as pequenas e médias empresas, de criarmos dinâmicas económicas para gerar um desenvolvimento sustentado e sustentável na região autónoma da Madeira e para diminuirmos as nossas dependências do exterior. Infelizmente, a governação a nível regional chumba literalmente as nossas propostas na Assembleia Legislativa Regional. E é preciso que as pessoas, de uma vez por todas, comecem a compreender que temos de substituir esta governação obsoleta, esta governação que não dá uma resposta aos problemas, por um partido responsável e sério, com propostas concretas e, acima de tudo, com um ideal político, que é colocar a governação, que é colocar a autonomia ao serviço dos interesses do bem comum, coisa que não está a acontecer de todo na região autónoma da Madeira. Minhas amigas e meus amigos, eu já tenho dito várias vezes em diversos fóruns de intervenção, quer a nível regional, quer fora da região, que acho que o Partido Socialista deve, naturalmente, começar a recentrar a sua atividade política e a sua reflexão em torno daqueles que são os valores essenciais da sua matriz ideológica. Nós devemos começar a refletir nos problemas das pessoas, nas políticas do ideal do socialismo democrático que tanto nós andamos a defender ao longo dessas últimas décadas, quer para todo o país, mas também para a própria Europa, para o próprio projeto de construção da União Europeia. E se é possível, e está demonstrado que é possível governar numa região autónoma, numa parcela do território, com a importância que tem, como a região autónoma dos Açores, na base de um conjunto de valores do ideal do Partido Socialista, voltada para a economia real, para dinamizar a economia real, para gerar emprego, para solidificar um conjunto de direitos sociais e laborais, também é possível governar na região autónoma da Madeira, com a mesma preocupação na base do socialismo democrático, mas também eu estou convicto que é possível governar no país inteiro e em toda a Europa. Haja vontade política e determinação por parte deste grande Partido Socialista para podermos implementar políticas que contrariem estas políticas que nos estão a ser impostas, políticas neoliberais que só estão a servir uma agenda oculta, uma agenda de uma certa oligarquia dos mercados financeiros
e a desmantelar um conjunto de direitos laborais, de direitos sociais e a enfraquecer cada vez mais a economia real, como nós estamos a verificar por toda a Europa, não é só no país, é por toda a Europa, e estas políticas não são políticas do Partido Socialista. Eu já deixei de andar aqui com aquela posição de paninhos quentes, de colocar paninhos quentes. Acho que é preciso começar a enfrentar e a colocar o dedo na ferida. E chamar a atenção para aquilo que se está a passar na União Europeia, porque a austeridade que eles estão a exigir a todos os povos europeus, estes sacrifícios que estão a pedir aos povos europeus, só está a servir essa agenda dessa oligarquia dos mercados financeiros. Porque o que se está a retirar à economia real, aos trabalhadores, às pessoas, com estas medidas de austeridade, estão a ser transferidas automaticamente para os mercados financeiros para poder-os pagar os juros que estão sempre a crescer. E quando se diz que estas medidas são essenciais para a Europa, para contentar, para satisfazer os mercados, para estabilizar os mercados, não é isso que nós estamos a verificar. Quanto mais PECs, quanto mais medidas de austeridade nós estamos a pedir aos Estados-membros e aos povos europeus, os juros continuam a aumentar sempre cada vez mais. Ou seja, não há uma relação direta entre os sacrifícios que pedimos às pessoas e a consequente baixa dos juros e estabilização dos mercados financeiros. Ora, isto quer dizer que o caminho que nós estamos a seguir não é o caminho mais adequado. Não é o caminho que vá no sentido de ultrapassarmos os graves problemas que o país e que os povos europeus estão a atravessar. E o Partido Socialista, pelo património histórico, pela sua intervenção que teve ao longo destas últimas décadas de luta pela democracia, de luta por um conjunto de valores para promover a coesão social, a coesão económica, a coesão territorial, não só no nosso país, mas em toda a Europa, tem de erguer a sua voz junto dos outros partidos socialistas a nível europeu, junto da Internacional Socialista, para contrariarmos esta ofensiva contra os direitos laborais, os direitos sociais, contra a própria soberania dos Estados-membros, de maneira a podermos governar também em função de um conjunto de orientações que satisfaçam aquilo que é o interesse real da construção deste projeto europeu e também satisfaçam as pessoas, porque o que nós estamos a verificar é que a governação, as governações, ou pelo menos as políticas que nos estão a ser impostas, têm uma preocupação muito grande. Controlar mercados, preocupação com os mercados, estabilizar mercados, e estamos a esquecer o país real. Estamos a esquecer as pessoas que sofrem, as pessoas que estão na rua e a se revoltar contra um conjunto de políticos, contra estas próprias políticas. E é preciso começarmos a pensar nelas e, como disse, dos Açores vêm bons exemplos. É evidente que nós temos de pensar que estamos a falar de uma região, nós estamos a falar do Estado, mas se é possível fazer isso com os parcos recursos que a região autónoma dos Açores tem, como disse, é possível também lutar por políticas de igual teor para todo o território nacional e também para a União Europeia, e acho que esse é o caminho para cumprirmos as bases programáticas do Partido Socialista e que estão consubstanciadas no programa de governo, mesmo a nível nacional.